Louvado seja Deus. Uma bênção podermos reunir na casa de Deus para oração, para culto, para louvor do nome do nosso Deus. Queremos dar boas-vindas a todos. Hoje, praticamente, não temos visitante. Algum outro visitante que nós temos, são irmãos já nossos, conhecidos da casa, né? Então, são irmãos que, claro, nos traz alegria pela sua presença, mas são irmãos que precisam mais ser apresentados. Obrigado. Obrigado também pela presença dos irmãos. É uma alegria podermos encontrar, podermos reunir, podermos abraçar, pelo menos virtualmente, já que não pode agora fisicamente, mas é uma alegria poder estar conosco. Sentimos assim hoje uma grande diferença, porque nesse final de semana passado, o sábado e o domingo, foi dias de tempo cheio, lotado, aquelas cadeiras brancas que estavam amareladas, que não eram usadas, estavam todas aí sendo ocupadas, né? Tudo cheio aqui em cima, aqui embaixo, lá em cima. Então, hoje, os próprios membros, tem vários membros da igreja que não estão presentes hoje, né? E nós sentimos a falta, a ausência desses irmãos. Espero que seja uma coisa assim, passageira, que seja prática, né? A ausência dos cultos. Mas quero também esclarecer os irmãos que estão online, né? Os irmãos que são
seja a participação mesmo, seja prestar culto a Deus, não assistir culto. Para crente não existe essa questão de assistir culto. O crente não assiste culto, o crente participa do culto, né? Com a sua devoção, com o seu espírito de oração, né? Com o seu coração aberto para a adoração e louvor. Então nós damos graças a Deus pela sua presença também, né? Vamos lendo a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 20, texto bem curto e que podem ser decorados pelos irmãos. Abacuque 2, versículo 20, diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante toda a terra. A certeza da presença de Deus no templo nos enche de temor reverente, e esse calar é estar pronto para ouvir Deus falar, Deus agir no poder do Espírito. Estar calado para receber de Deus o que Ele tem para nos dar, e certamente Ele tem muito para nos dar nesta noite, e nós vamos estar louvando a Deus, glorificando a Deus, cultuando a Deus com todo o nosso coração. Vamos orar. Quero convidar o meu pai, pastor Alcides, para estar fazendo uma oração de invocação das bênçãos de Deus para o culto. Meu pai está presente hoje conosco aqui, é uma alegria tê-lo conosco, e principalmente hoje porque ele completou ontem 92 anos de idade. Foi presente de vida, né? Uma bênção, uma alegria tê-lo aqui conosco nesta noite, participando também do culto, cultuando a Deus conosco. Olha. Meus irmãos, antes de orar, parabenizar os irmãos por essa dádiva de Deus, esse tempo que Deus deu para que os irmãos, nós, pudéssemos adorar a Ele. Eu estive aqui há uns anos atrás, ele lá embaixo, hoje, na graça de Deus, Deus está nos dando essa oportunidade de estar outra vez com os irmãos. E estamos aqui para adorar a Deus, para agradecer a Deus, primeiramente pela salvação que Ele nos deu, e pelo privilégio de comungar com os irmãos, adorando a Deus na mesma fé, no mesmo amor, movido pelo Deus. Vamos orar então, pedindo que Deus assuma a direção do Espírito. Nosso grande e eterno Deus, graças te damos a Deus, porque só o Senhor é Deus. Esse foi o conhecimento que chegou até nós, e o reconhecimento, Pai, que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, que somente o Senhor é Deus, e como Deus único, vivo, verdadeiro, soberano, Senhor do céu e da terra, merece o nosso louvor, merece a nossa adoração e merece a nossa gratidão. Ó Deus, aqui estamos para, mais uma vez, oferecer-te um culto de adoração, um culto de louvor, um culto de gratidão ao Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, porque este foi o dia que o Senhor nos deu, que venhamos nos regozijar neste dia, um dia assim separado dos outros dias para o teu louvor. Este dia que o Senhor mesmo separou para que nós, com mais liberdade, com mais disposição, com mais alegria, pudéssemos, ó Pai, adorar o teu Santo. E aqui estamos para isso. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo nos use nesta noite. Cada pessoa que veio a esse templo seja usado pelo Espírito Santo para louvar a Ti, adorar a Ti,
oferecer um culto realmente em espírito e em verdade, que o Senhor possa alegrar-se, que o Senhor possa receber e ficar satisfeito com aquilo que os teus filhos oferecem ao Senhor nesta noite. Abençoa, portanto, Deus, todas as partes do culto esta noite, aqueles que vão louvar, aqueles que vão apresentar assim com gratidão uma palavra de agradecimento, aquele que vai ministrar a tua palavra, que o Espírito Santo possa usar, que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, ó Deus, que saiamos daqui alegres, felizes, edificados, ó Deus, pela tua palavra. Pai bendito, abençoa, portanto, todas as partes deste culto. Toma, ó Deus, a direção deste culto, pois oramos assim, com certeza de sermos ouvidos e sermos atendidos, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus está no templo. Cantemos hino 4, culto à Trindade. Fiquemos em pé para louvar a Deus. Canta. Eu creio, Deus está no templo. Vamos orar. Certo disso. Graças a Paz, boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 96, de 1 a 9.
96, de 1 a 9. Vamos fazer a leitura desse salmo, até o versículo 9. Podemos fazer essa leitura responsivamente. Vou iniciar com o versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez o céu. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória e exaltação, trazei oferenças e lembrai seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Vamos pedir aos irmãos Guilherme e Débora que adorem a Deus com hinos avulsos. Boa noite, irmãos. Que bom Deus e falar com vocês. Gostaria de pedir que vocês ficassem de pé para nós louvarmos em conjunto. Com bastante alegria. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
porque durante esse hino dos 60, os irmãos vieram preparar seus dízimos, suas ofertas para a adoração e obediência ao nosso Deus, possam fazer a obra das novidades. Hino dos 60. A irmã Ângela gostaria de nos contar o seu testemunho. A irmã Ângela. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu venho diante de todos testemunhar as várias graças que eu tenho recebido ao longo da minha vida, né? E todos são testemunhos que eu sou obra viva da misericórdia dele. Dentre outras, há 3 anos eu fiz um propósito com Deus, onde eu realizei meu sonho. E no decorrer desse tempo, o sonho, às vezes para a gente, ou para outras pessoas, se tornam impossíveis. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que pedir permissão a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, quando eu quis realizar esse sonho, eu perguntei para Deus: Senhor, se for do seu querer, o Senhor me concede essa graça. E no decorrer do tempo, eu passei por várias aprovações, onde, lógico que como ser humano, às vezes a gente esmurece. É o sonho da casa própria. Não vou dizer que é um palácio, mas é o meu palácio. É a casa do meu Senhor. Eu apenas sou mordomo, onde eu uso para Ele, para a honra e glória dele. Mas só para vocês entenderem, nesse período teve interdição, teve aprovação do financiamento, negativa do financiamento, e teve um momento onde as pessoas falaram: desista, venda, repasse.
E eu fiz um propósito, eu entrei em jejum, jejuei, pedi para Deus. Esse jejum durou algo, não só um mês, mas vários meses. E através do jejum, não é porque você faz um jejum, não é uma moeda de troca, e sim é onde você se fortalece, aonde você entrega a tua vida nas mãos de Deus, e você percebe que o alimento material é pouco, porque o que Deus tem para você é muito maior, é muito mais valioso, e ali você se fortalece, ali você... Então, assim, só para resumir, porque a história é grande, houve essa liberação, perderam o prazo, o valor era um valor menor do que eu precisava, perderam o prazo, aí tudo se embolou, só que como tudo é o querer de Deus, é o tempo de Deus, o nosso tempo é incerto. Às vezes a gente quer uma coisa de um jeito e Deus sabe que aquele jeito não é o jeito certo para a gente, não vai ser o melhor para a gente, não é o que vai, às vezes é uma solução momentânea. E resumindo, depois disso eu consegui um financiamento maior, melhor e nas condições que Deus queria para mim. Então, assim, eu só peço aos irmãos, às pessoas que estão assistindo, não desistam dos seus sonhos, não achem porque vocês estão com alguma doença, com alguma dificuldade financeira, com alguma dificuldade emocional, espiritual. A única saída é Deus, porque Deus é o Senhor de tudo. Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos nada. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela minha família, por eu estar na igreja, por eu ter conhecido o meu Deus, o Deus verdadeiro. E é a Ele, a minha vida a Ele pertence. Obrigada. Oremos ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti devemos tudo que temos, Pai. A Ti devemos que recebemos o salário, que recebemos em todos os sentidos das bênçãos da saúde. Ó Deus, Tu és misericordioso para conosco. Quero pedir a Sua bênção sobre os dízimos, sobre as ofertas que aqui depositaram nas finanças do Senhor. O Senhor sustentou essa obra dessa igreja, Senhor, até o dia de hoje. Que essas paredes não sejam feitas simplesmente para homens, Pai, para a glória de homens, mas que o Senhor foi feita para o Senhor. Sempre imaginamos as luzes desse prédio acesas, cheias de pessoas glorificando ao Senhor. E a nossa imaginação que temos, mas dependemos do Senhor, dependemos dos irmãos para que eles também aceitam, Pai, o trabalho que o Senhor tem nos oferecido aqui nesse local. Que nós possamos trabalhar para glorificar o Seu nome, Senhor. Que nós possamos justificar, através de tudo que o Senhor nos deu, Pai, doar um pouco de nós, Pai, através do Seu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, te agradecemos a bênção aqui recebida da irmã, que o Senhor deu a ela, Senhor, que ela possa te servir com alegria, assim como nós, como irmãos, desejosos dessa alegria a todos nós, carentes de Ti, em todos os sentidos, materialmente e principalmente espiritualmente. Que o Senhor esteja conosco, Pai, para glorificar o Teu nome, aqui no dia de hoje e agora. O Senhor ilumine, Pai, o pastor que vai, é o Denis que vai pregar aqui, Senhor. O Senhor esteja iluminando a fala dele, que seja uma fala para que as pessoas que estão junto de nós possamos
cultuar ao Senhor em adoração, em verdade e em espírito. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por todos esses momentos passados aqui até agora, pelas manifestações de gratidão. Louvado seja Deus por tudo que nós temos recebido, por tudo que nós temos reconhecido como bênçãos das mãos de Deus. Nós tivemos no sábado e no domingo uma oferta especial para a construção, e pela graça de Deus as ofertas vieram num valor maior do que nós havíamos pensado. Graças a Deus, São João, o valor que somou sábado e domingo, você tem aí? 4 mil reais as ofertas de sábado e domingo. Glórias a Deus, né? Para nós um valor bem expressivo que vai ser usado na construção, na continuidade. Nós estamos agora dando continuidade. Os irmãos não conseguem perceber, mas a sala em cima está sendo já agora preparada também. Vamos estar também usando a parte superior. Tudo porque Deus nos tem abençoado. E assim como tem abençoado a irmã hoje, os irmãos sabem das dificuldades da irmã, questão de enfermidade, questão de luta com o INSS, todas essas coisas, e a bênção também sendo apresentada. Deus seja louvado. Agora nós vamos estar chamando as crianças para a frente, nós vamos estar orando por elas vão estar agora recebendo as lições da professora. A irmã Sueli vai estar com as crianças. Aí nós temos crianças de várias idades aí, até criança de campo, né? Irmãos, aqui em cima está sendo preparado o berçário. Aqui em cima vai ser preparado o berçário. Então nós vamos ter aqui nosso berçário e vai ser melhor essa questão, né? Vamos lá. Obrigado, Senhor, por essa bênção de poder contar no templo as crianças que são trazidas por seus pais. Elas vêm, ó Deus, para receber bênçãos do Senhor. Portanto, ó Pai, esteja agindo com poder, graça na vida dessas crianças, para que, recebendo a palavra, possa interiorizar, possa compreender o teu plano redentor. Abençoe a professora na ministração das lições, no poder do teu Espírito, fale através dela. Oramos em nome de Jesus. Também agora pedimos ao Pai, pelo reverendo Denis, que vai estar trazendo a palavra. Usa o teu servo no poder do Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos vocês. Depois de um longo tempo, é uma alegria poder retornar a esta casa, nesse novo espaço que Deus concedeu a nós, a vocês especificamente, com a sua graça, com o fruto do trabalho, do amor dos irmãos, da doação dos irmãos. E é uma grande alegria retornar sempre a esta casa que me recebeu muito aqui enquanto eu era seminarista, escutou os meus pré-sermões de prova,
com a graça de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pelo carinho, e é sempre um privilégio nós estarmos juntos aqui para podermos pregar a palavra de Deus. E irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje o texto da palavra de Deus em Atos, no capítulo 11, versículo de número 19 até o versículo de número 30. Atos 11, de 19 a 30. Enquanto eu estiver pregando aqui, eu coloquei alguns pontos principais do sermão aqui no meio de slide, certo? Os irmãos podem, se quiser, anotar algumas aplicações. O momento de sermão é um momento que você tem de aprendizado, é um momento que você tem para se encher do Espírito pela palavra, anotando tudo aquilo que você está aprendendo. Nós temos adotado muito dessa prática lá na IPO. Todos os sermões nossos a gente coloca lá, projeta os pontos, as aplicações, para que você olhe para isso no seu dia. Na segunda-feira, ao longo da semana, medite sobre aquilo, pense a respeito disso. Uma forma de nós crescermos também espiritualmente. Então, Atos capítulo 11, do versículo de número 19 até o versículo de número 30. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente da sua, mas não tanto, tá bem? Acompanhe comigo a leitura. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles os fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ajudou aqui neste domingo, ó Deus, para podermos aprender mais de Ti, cultuar o Senhor, cantar o Senhor, bendizê-lo, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossa vida. Nesse instante, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe, ó Deus querido, a pregação da Tua palavra, que ela venha, Senhor Deus, ao encontro da necessidade do coração do Teu povo que aqui está. Fala a nós, Senhor, porque nós precisamos de Ti, nós carecemos da graça do Teu Santo Espírito em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, todos nós somos chamados certamente por um nome. Você é reconhecido pelo seu nome. Logo quando alguma pessoa fala de alguém, do seu nome, ela já vai imaginar talvez as suas características particulares, a cor dos seus olhos, o seu cabelo, a forma, o trabalho que você tem, a responsabilidade, com quem você é casado e tudo aquilo que você faz. Um nome é muito importante para nós. Tanto que quando alguns pais, quando eles vão ter um bebê, eles trabalham, eles pensam muito que nome eles vão dar àquela pessoa. Porque esse nome, de fato, diz muito a respeito de quem ele é, de quem ele faz, o que ele faz, da forma como ele vive. E certamente,
um nome mais precioso que nós carregamos, além do nosso nome próprio, da nossa identidade enquanto pessoas, é o nome de cristão. O nome de cristão, meus irmãos, é um nome muito precioso para nós, como povo de Deus. Deus aqui, nós entendemos que nós carregamos o nome do próprio Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi morto, aquele que foi crucificado, aquele que ressurgiu dos mortos no terceiro dia. E esse nome diz muito a respeito de quem Ele é e do que Ele fez na nossa vida. Somos um povo chamado cristão porque cremos nesse nome, porque partilhamos nossa fé neste homem chamado Jesus Cristo. Mas, no entanto, irmãos, hoje, cristão parece que é um nome que está sendo muito banalizado em tantos lugares, em tantas culturas, no meio da mídia, entre os famosos, nas redes sociais. O que significa de fato então ser cristão? Nós vemos que esta palavra muitas vezes até causa divisão em questões políticas, em questões filosóficas, em várias questões da vida. O que este nome de fato é? O que ele representa em nossa vida? Nós vemos, meus irmãos, que o nome de cristão de fato, ele está associado a uma prática cristã. Às vezes nós vemos várias pessoas dizendo eu sou cristão, mas não vivendo de fato como um cristão vive. E na Bíblia nós temos vários versículos, vários textos que nos distinguem de fato, que nos mostram de fato se nós somos cristãos ou não. Nos fala de uma prática de vida, de uma prática ministerial. A igreja cristã, a igreja de Cristo, ela é distinta porque ela tem uma prática de vida, uma prática que é diferente, uma prática que ressalta diante dos problemas, diante das necessidades e de tudo aquilo que vem acontecendo. Então, olhando para a igreja de Cristo, a igreja cristã, eu quero pensar com os irmãos um pouco sobre a prática da igreja cristã. Eu sei que vocês estão entrando aqui numa nova fase. Nós, em breve, aqui, com a graça de Deus, seremos organizados, vocês serão organizados como uma igreja presbiteriana do bairro da City, por exemplo, certo? E qual que é a prática cristã que deve permear esta igreja, os membros desta igreja? Eu quero pensar nessa prática cristã, enfatizando o que é ser cristão de verdade, à luz deste texto que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Tendo em vista que o Atos dos Apóstolos nos conta o desenvolvimento da igreja, o surgimento, o crescimento da igreja de Cristo, a sua prática cristã ao longo da sua trajetória, das suas diferentes épocas. E nós estamos aqui de fato lidando com um período da igreja cristã de grande avivamento, de grande pregação do Evangelho, em que a igreja estava surgindo ali num contexto totalmente pagão, totalmente oposto aos princípios que Jesus Cristo de fato ensinou. E nós vemos aqui então uma prática distinta da igreja nesses versículos que nós lemos, dos versículos 19 até o versículo de número 21, até o versículo de número 30. E eu quero pensar aqui então a respeito de 4 práticas da igreja cristã, que estão associadas ao seu nome cristão e que devem ser distintivas na nossa vida e na vida desta igreja especificamente. E a primeira prática então está contida aqui nos versos de número 19 a 21, que é anunciando a palavra de Deus. A primeira prática que nós vemos aqui é essa: o anúncio, a evangelização, anunciar a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura desses versículos. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a palavra a ninguém senão o judeu. Presta atenção, anunciando. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram de Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, e a mão do Senhor estava com ele, e muitos crentes se converteram. Bem, irmãos,
aqui é algo particularmente distintivo que nós que nós avaliamos de acordo com o contexto próximo dessa passagem. Havia acontecido um derramar do Espírito Santo sobre uma família a quem Pedro visitou, que chamava Cornélio, que eram conhecidos como pessoas gentias, que não eram judeus. E desde esse derramar do Espírito Santo, o Evangelho então foi se espalhando a pessoas que não eram, de fato, etnicamente judeus. Eles foram se espalhando aqui entre os romanos, entre os de fala grega, entre outras civilizações ali, outras cidades naquela época, que não pertenciam à fé judaica, à religião judaica. Então algo aconteceu ali, um grande avivamento aconteceu quando Pedro visitou ali a casa do centurião Cornélio, e o Espírito Santo, a semelhança ali de Atos 2, desceu sobre aquele povo, e o Espírito Santo então trouxe conversão, e o Evangelho então começou a se espalhar a outros lugares que não pertenciam aos judeus. E aqui então, esse anúncio do Evangelho, esse anúncio da palavra de Deus também se deu por causa de uma dispersão, por causa de uma perseguição que ocorrera lá com o martírio de Estevão. Vocês se lembram que Estevão foi o primeiro conhecido ali como o primeiro mártir, como aquele homem que foi apedrejado até a morte, porque ele falou contra os fariseus, os judeus que odiavam a Cristo, que crucificaram a Cristo. Ele então, falando a respeito de Cristo, ele foi morto, e por causa dessa perseguição, muitos temeram ficar naquele lugar, porque começaram a ser perseguidos ali em Jerusalém especificamente. Então começaram a se espalhar por vários lugares, pessoas comuns, como eu e você, pessoas que talvez não tinham uma formação superior, que não tinham um conhecimento da língua grega clássica, que não tinham conhecimento talvez de uma oratória, que não tinham conhecimento de disciplinas que o destacavam ali para se tornar um pregador, um evangelista, mas pessoas comuns, como todos nós que estamos aqui, como você que está sentado nesse banco, como qualquer pessoa que pode sair e falar o Evangelho. E essas pessoas foram dispersas por causa dessa perseguição. E ali aconteceu nesse meio, essa descida do Espírito Santo ali por meio da casa de Cornélio. E alguns então passaram a anunciar o Evangelho. Alguns ainda muito com aquele ranço étnico, crendo apenas que eu tenho que pregar apenas para o judeu, porque é o judeu que tem que ouvir, é o judeu que precisa ouvir a palavra. Eles se focaram especificamente nesse grupo. Porém outros, que ouvindo a pregação, vendo a grandeza de Deus chegando até outros povos, eles então começaram a se espalhar pelas cidades vizinhas e falar do Evangelho. E falar àqueles que são gentios, aqueles que não eram judeus. E é interessante que no capítulo 11 em diante de Atos, você vai ver a expansão da igreja até os confins da terra. Você vai ver o cumprimento daquelas palavras que Jesus disse em Atos 8: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós vemos o cumprimento de fato dessas palavras de Cristo nessa segunda parte do livro, em que todos os povos começam a ouvir de Jesus, a conhecer Jesus, e a igreja foi se espalhando de uma forma maravilhosa. E aqui então o narrador Lucas começa a mudar o foco ali de Jerusalém, que era o centro, que depois, por causa dessa perseguição, se espalhou um monte de gente e começa a focar numa cidade chamada Antioquia. E algo maravilhoso aconteceu em Antioquia, porque essas pessoas que se dedicaram a falar, a pregar o Evangelho, saíram ali por causa do martírio de Estevão. Eles chegaram a Antioquia e passaram por algumas cidades, falando de fato do Evangelho do Senhor Jesus. Um grande avivamento aconteceu naquela cidade. Nós vemos aqui a prática, então, meus irmãos, essa primeira prática que eu destaquei para os irmãos, que é a evangelização, o anunciar a palavra. Pensa que não foram os apóstolos aqui mencionados que chegaram lá em Antioquia
que não foi pela pregação dos 12 especificamente, ou daqueles que eram mais instruídos, como nós podemos pensar, mas de pessoas que eram leigas, que chegaram naquele lugar e começaram a pregar o Evangelho. E vê-se aqui um comprometimento de pregar a boa nova. Aqui não é uma pregação, não é uma pregação do jeito que eu estou fazendo aqui, que eles estavam se dedicando, mas era simplesmente o falar de Cristo, o anunciar de Cristo para as pessoas. Talvez eram para as pessoas que eram mais próximos deles, talvez ali nas praças públicas, nos lugares públicos, eles queriam, cheios do Espírito Santo, imbuídos pela autoridade e poder do Espírito Santo, eles estavam fazendo o quê? Anunciando a palavra de Deus. E destaca-se aqui um caráter único dessa pregação. Não era pregação simplesmente por meio de obras, ou então pelo testemunho de vida. Olha, eu vou testemunhar que eu sou cristão, mas eu vou ficar quietinho, eu não vou dizer para ninguém que eu sou de Cristo. Eu temo a minha vida, eu temo ser perseguido, eu temo que as pessoas podem fazer mal a mim. No entanto, meus irmãos, eles falaram. A pregação, a evangelização carece desse recurso, do falar, ainda que seja por linguagem de sinais, ainda que seja pelas várias formas como nós temos hoje, mas a evangelização, ela parte do pressuposto que nós estamos falando uma mensagem, entregando uma mensagem, proclamando uma mensagem, anunciando uma mensagem. Você, enquanto cristão de fato, você tem essa responsabilidade. Às vezes nós pensamos assim, nós vamos contratar um pastor, nós vamos eleger presbítero, nós vamos eleger diáconos para que eles façam um trabalho por nós, a gente sustenta o trabalho financeiramente e pronto. Gente, isso é um grande engano. Nós, enquanto cristãos, somos chamados a nos envolver ativamente de forma muito ampla na igreja, pregando, anunciando, discipulando, fazendo pelos outros, contribuindo como nós contribuímos. Irmãos, a igreja de Cristo, ela vem, ela cresce, ela se desenvolve pela evangelização, pelo anúncio da palavra de Deus. E nós vemos isso acontecendo aqui. E é interessante que nós vemos aqui o efeito que essa pregação causou nas pessoas. Diz aqui que a mão de Deus estava sobre ele. O que significa a mão de Deus? Deus tem uma mão sobre a cabeça de todo mundo? Não, mas é uma figura de linguagem que nos ensina que o poder de Deus estava acompanhando a pregação, que o Espírito Santo dava verdadeiramente um empoderamento sobre essas pessoas para que eles testemunhassem, falassem de Cristo, e ao ouvirem e as pessoas que ouviram essa proclamação, a proclamação dessas mensagens, eles creram, eles ouviram e anunciaram aquilo que foi anunciado, eles creram no Senhor. Aqui nós nos lembramos que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos pregar. Se você deseja que essa igreja, como o João falou aqui, que se encha de bandos, se encha de gente, você quer ver uma igreja cheia de gente, então pregue. Fale de Cristo para quem você precisa falar. E o Senhor salva um grande número de pessoas aqui, quando a igreja cumpre fielmente a sua comissão de pregar o Evangelho. A igreja aqui estava, as pessoas estavam ali tão alinhadas com essa prática da evangelização, do anúncio do Evangelho, que o Senhor então ia acrescentando multidões, pessoas ali. Aqui o texto fala de multidões que estavam crendo, ou seja, era muita gente. Talvez uma gente que nem cabia nesse tempo aqui, tinha que fazer 2, 3, 4, 5 lugares, espaços como esse para poder abrigar as pessoas que estavam crendo na palavra de Deus ali na cidade de Antioquia. E eu deixo aqui então, irmãos, algumas aplicações, certo? A primeira delas é que todos nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Muitas vezes nós achamos que essa tarefa é somente dos que têm um chamado específico. Note que nos textos, os que anunciavam a palavra eram pessoas comuns com profissões comuns. Lembre-se disso. Se você pensa assim, olha, eu não tenho tanta erudição, eu não tenho tanto estudo, eu não tenho tanta habilidade,
mas você pode pregar o Evangelho para alguém. Você pode falar de Jesus para alguém do seu trabalho, na sua família. Aqueles que você tem aí como mais chegado, faça uma amizade com essas pessoas, verdadeira, genuína, sem o interesse mesmo. Você vai lá, conheça a visão de mundo que ela tem e fale, apresente o Evangelho para ela. Como nós também dissemos aqui, a fé, nós aprendemos uma segunda aplicação, que a fé ela vem pelo ouvir. O meio ordinário de Deus salvar as pessoas se dá pela pregação do Evangelho. Anunciar, falar, é o modo que Deus nos ensina sobre ele. Você tem anunciado a palavra? Você tem falado com quem? Esse é o compromisso de todos nós como cristãos. Esse é o meu e o seu compromisso como crentes. Em terceiro lugar, eu destaco uma outra aplicação deste ponto, desta prática, é que a mensagem do Evangelho é sobre Jesus Cristo, a sua vida e a sua obra. Não é o que eu fiz, não é o que eu vou fazer, não é o quem eu sou, o que eu falo, o que eu penso, o que eu acho, não é sobre o político A, sobre o político B. A mensagem do Evangelho, gente, é distinta. Pensa assim, Jesus Cristo é distinto a respeito de todas as coisas. Essa é a mensagem do Evangelho. Talvez você que está nos ouvindo aqui, ou nos assistindo pelo canal no Facebook da igreja, você não seja cristão, ou tenha ouvido muitas mensagens que se passam por Evangelho, acha que Evangelho é aquela teologia da prosperidade, aquilo que muitas vezes as pessoas dizem, vem para Cristo e que você vai ser transformado, que você tinha um carro, você vai ganhar 2, você tinha uma casa, você vai ganhar 2, sabe aquela pregação que não tem nada de Evangelho? O Evangelho, o ser cristão não tem nada a ver com isso. Mas quero dizer a você que a mensagem do Evangelho é esta, que a humanidade está perdida e confusa de muitas maneiras por causa dos seus pecados, e que assim condicionou a humanidade por causa do pecado, e como uma maldição que paira sobre a humanidade. No entanto, Jesus Cristo foi aquele que nos liberta dessa maldição, que nos tira, que nos dá o verdadeiro entendimento, o verdadeiro propósito para essa vida, para essa realidade. Nós entendemos pela palavra de Deus que o homem sem Cristo já está condenado. Ele não apenas aguarda uma condenação eterna, mas uma condenação existencial agora. Você que muitas vezes fica perguntando-se qual que é o dilema, por que as coisas estão desse jeito, por que existe tanta maldade nesse mundo, ou por que isso acontece dessa maneira. Nós entendemos que Jesus Cristo é a resposta que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso vazio espiritual, para a nossa vida de uma forma geral. E por fim, aqui destaco uma outra aplicação desta prática, que a fé precede a conversão. Ou seja, nós precisamos crer primeiro. Só podemos converter a Jesus Cristo quando cremos no Senhor Jesus. O próprio Calvino nos diz a seguinte frase, que a mente do homem só muda para melhor quando a graça divina a precede. Nós não podemos muitas vezes mudar nossos comportamentos, nossa prática não vai se tornar distintivamente cristã, nós não vamos conseguir ter uma vida cristã baseada simplesmente pelos nossos esforços. É preciso que a graça de Deus, que o Evangelho de Jesus adentre o nosso coração. Não é o que eu e você fazemos que vai nos mudar, é o que Cristo fez por você que vai mudar a sua vida. Essa é a essência da pregação do Evangelho. A graça de Deus vem pela pregação sobre Jesus Cristo. Nós nunca podemos divorciar uma coisa de outra, nunca podemos falar de graça, falar de favor imerecido se nós não apontarmos para a pessoa de Cristo. Temos de crer nele. A nossa fé, ela tem um objeto direto, eu falo assim, ela tem uma pessoa a quem nós apontamos, não é uma fezinha que nós fazemos, quando a gente diz, vou lá na lotérica fazer uma fezinha, não tem nada a ver com isso. A fé é na pessoa certa, e a pessoa certa não é você, a pessoa certa não é o teu marido, a pessoa certa não é o teu familiar, não é o teu
pastor, não é o presidente da república, não é o governador, não é o prefeito. A pessoa correta é única e exclusivamente o Senhor Jesus. É nele que nós temos de ter fé. É nele que nós temos de colocar a nossa esperança. Você tem colocado a sua esperança única e exclusivamente no Senhor Jesus? Você tem colocado a tua fé com todo o teu coração no Senhor Jesus? Você fala, anuncia do Senhor Jesus para as outras pessoas? Bem, destaco aqui uma segunda prática da igreja cristã, que a distinguia de todas, que era exortando uns aos outros, como diz aqui os versos 22 a 24. Diz assim: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Essas notícias a respeito do avivamento que estava acontecendo ali em Antioquia, da pregação dessas pessoas que estavam assim, ganhou destaque até lá em Jerusalém, na igreja principal. Então os apóstolos, o conselho lá da igreja de Jerusalém, manda até um homem até essa cidade chamada Antioquia, para poder prestar um relatório, ver o que estava acontecendo de lá de fato. E Barnabé, quando ele chegou lá, ele ficou encantado, maravilhado com aquilo que estava vendo. O evangelho se expandindo de uma forma assim, talvez por causa das limitações da mente judaica, da cultura judaica, do pensamento da religião judaica, que eles nunca talvez pensaram: nossa, o evangelho chegou a outras pessoas, às outras nações. Era o que estava sendo profetizado lá por Amós, por Isaías, por outros profetas, que muitas nações viriam até, seriam abençoadas por causa de Jesus Cristo. Isso de fato estava acontecendo. Eles enviaram Barnabé para dar um parecer, e o parecer foi positivo e incentivador. Ele viu a graça de Deus naquela cidade como um efeito da pregação do Evangelho, e ele ficou muito alegre. Gente, que alegria que é quando a gente chega num lugar, a gente vê as pessoas se ajuntando, pessoas que outrora tinham uma prática de vida completamente diferente, marcada pelo pecado, marcada por pressuposições, por pensamentos errôneos, que não agradam a Deus, que não agradam a lei de Deus, sendo transformadas e crendo no Senhor Jesus. Gente, que maravilha é essa palavra, que maravilha é aquilo que Deus estava fazendo. E então o que ele fez? Diante desta situação, diante daquele quadro, o que Barnabé fez? Ele chegou naquele lugar e ele então passou a exortar as pessoas. E aqui nós temos a segunda prática da fé da igreja cristã que eu quero destacar para vocês, que é a exortação a todos. O que significa esta palavra exortar? Nós entendemos que esta palavra significa encorajar, apoiar sinceramente alguém ou incentivar alguém, chamar alguém aqui do lado e dizer assim: ó, permanece firme, vamos caminhar junto nessa fé, vamos seguir junto nessa fé. Porque, gente, ao contrário do que pode parecer para muitos de nós, que pode ser fácil, seguir a Jesus pode até ser uma moda legal para muitos, mas naquela época não era. O custo, e não é, eu posso dizer ainda para vocês, o discipulado de Jesus Cristo tem um custo muito alto. A gente tem que entregar toda a nossa vida, a gente tem que abrir mão de tudo, é um despojamento de tudo, é um amor que nós temos que devotar somente a Ele, exclusivamente a Ele, é um desapego que nós temos de ter de pai, de mãe, e muitos daqueles talvez tinham que renunciar até a sua própria família, porque eles não amavam Jesus, ou então mandavam eles para fora de casa: só se você aceitar esse Jesus, eu não tenho nada com você, eu vou deserdar você, você vai viver na rua. E aqui então Barnabé, ciente dessas implicações do que é seguir a Cristo, ele começou a encorajar, a exortar. A exortação se trata de um encorajamento pela palavra de Deus, a permanecermos firmes na fé, a não desistirmos diante das aflições e tentações e continuar dia após dia. Exortação é isso, é nós nos mantermos, é falarmos um ao outro para que nós mantenhamos
nos mantenhamos firmes diante de Deus, todos os dias, permanecendo com os nossos olhos no nosso Redentor Jesus. E trata aqui, ele falava isso para que eles permanecessem firmes com firmeza de coração. Firmeza de coração, essa palavra expressa todo o conhecimento, com toda a vontade, com todas as afeições. Olha, você fica firme mesmo, mas não é aquele firme assim meio titubeando, não, entendeu? Ou então assim, eu estou, mas não estou. Não, é com todo o seu conhecimento, é com todo o sentimento que você carrega aqui dentro. É no meio, com toda a sua vontade, com o desejo santo de querer agradar a Deus. Essa era a vontade, era isso que Barnabé estava fazendo. E qual que foi o efeito dessa exortação? Muitos se uniram ao Senhor. Veja que muitos creram no Senhor, muitos se uniram. O que é essa ideia de unir-se ao Senhor? Eles foram de fato se incorporando, se tornando membros da Igreja de Cristo. Eles não apenas creram na mensagem, mas estavam vivenciando a prática da igreja, a vivência da igreja, da comunhão cristã. A resposta à prática da exortação bíblica, que incluía aqueles gentios à fé cristã, ou seja, eles estavam adentrando, eles estavam participando da igreja de Cristo. E nós vemos aqui, meus irmãos, que a exortação, ela partiu de um homem que era considerado bom, cheio do Espírito Santo, de fé. Ou seja, Barnabé, ele tinha tanta fé no coração, ele queria primeiramente, e por isso ele exortava aqueles irmãos. Destaco aqui algumas aplicações deste ponto para que nós pensamos, à luz dessa palavra, na nossa própria vida. Nós somos encorajados por esse texto, meus irmãos, a manter uma prática de encorajamento uns aos outros. A Bíblia, em diversos versículos, nos fala da necessidade de encorajarmos uns aos outros para permanecermos firmes na fé. Para quantos dos seus irmãos você tem ligado, se colocado ao lado dele, dando uma palavra de encorajamento para que ele não desista, para que ele não desfaleça, para que ele continue em frente, mesmo diante dos desafios da vida, mesmo diante das tribulações que estão passando. Nós nos alegramos quando vemos a graça de Deus sendo derramada sobre a vida de outros. Nós estamos prontos para animar. Será que muitas vezes quando nós vemos Deus ali agindo, a gente fica carregando mas não está acontecendo com ele? Por que não está acontecendo comigo? Por que Deus fala com ele? Por que Deus está agindo na vida dele e não está agindo na minha vida? Nós somos chamados, irmãos, a encorajar uns aos outros. Anime uns aos outros. Liga para alguém. Você que gosta de mandar tanta mensagem no WhatsApp, manda coisa boa. Manda mensagem de encorajamento, continua firme, meu irmão. Permaneça em Cristo. Meu irmão, você está precisando de alguma coisa aí? Como é que você está? Eu soube que você passou por algo na sua vida, você está legal, de fato? Eu posso orar com você? Eu posso te mandar uma oração por meio de algo? Você está no meio do trabalho? É para isso que nós podemos usar as redes sociais, as mídias. É para isso, encorajarmos para os outros a permanecermos em Cristo, olhando para Cristo tão somente. E uma segunda aplicação que eu trago para os irmãos aqui desta prática, é que a exortação bíblica parte de uma vida de piedade. Como que você quer exortar, encorajar um ao outro, se o seu coração está cheio de rancor, se o teu coração não está cheio de Cristo, se o teu coração não está cheio da palavra de Cristo? Olha para Barnabé, que era um exemplo, um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, por isso ele encorajava. Nós precisamos estar cheios do Espírito. Precisamos nos animar com a palavra. Como que eu vou animar alguém a permanecer se o meu coração não está seco? Se o meu coração não recebe dessa palavra, não recebe daquilo que o Senhor tem nos ensinado? Irmãos, dedique tempo a ler a Bíblia. Ore. Simplesmente faça isso. Leia bons livros que possam te encorajar, te dar essa graça. E aconselhe um ao outro. Encoraje um ao outro. Chama a pessoa que está do seu lado para permanecer na fé contigo, porque Deus te chamou. Isso não é apenas um ofício pastoral, um ofício de presbítero, mas todos nós somos chamados a encorajar uns aos outros. E aqui eu destaco, meus irmãos, em terceiro lugar, a terceira prática da igreja cristã que nós vemos nesse texto, que é ensinando as Escrituras. Veja comigo aqui o versículo 25 e 26.
E depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja o quê? E ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Meus irmãos, quando as coisas estavam acontecendo, a igreja estava se formando na Antioquia, Barnabé buscou quem? Uma pessoa para poder ajudá-lo no trabalho. Ele era um pastor de ovelhas, como eu, o reverendo Ananias, somos, como o presbítero João é, como o pai do reverendo Ananias também é. Disse, ó, o negócio está crescendo aqui, eu preciso de alguém para me ajudar. Então, Paulo, aqui nesse primeiro momento, ainda denominado Saulo por Lucas, ele foi auxiliar de Barnabé na igreja de Antioquia. Eles estavam ali então fazendo o quê? Qual que era o trabalho primordial desses homens? Ensinando a igreja. Ensinando. O trabalho de Barnabé e Paulo ao longo de um ano inteiro foi dedicado ao ensino. E o que é esse ensinar? É realmente você sentar com as pessoas, é expor as escrituras na sua totalidade, é falar especificamente ponto a ponto daquilo que Cristo está fazendo na vida das pessoas, aquilo que Cristo fez, a obra de Cristo, como que nós vemos essa obra de Cristo sendo profetizada no Antigo Testamento, como que ela se deu agora, o que aplicações ela traz para a minha vida, no meu cotidiano, como que essa obra é aplicada pelo Espírito Santo de Deus no meu dia a dia, na minha santificação, no meu viver diário. Então nós vemos aqui que a prática da igreja é o ensino. Nós não podemos nos perder, irmãos, como algumas denominações fazem. Eles deixam o ensino da palavra de Deus, deixam a pregação do Evangelho e passam a focar em outras coisas, perdem o seu foco. O trabalho da igreja é ensino, é ensinar uns aos outros, é instruir os crentes nas Escrituras. Os gentios, à medida que eles se convertiam, eles precisavam ser ensinados, eles precisavam aprender o conteúdo daquilo que tinha sido profetizado, escrito no Antigo Testamento. E os apóstolos ali, eles tinham todo o conhecimento a respeito do significado, do cumprimento daquelas profecias. E meus irmãos, como resultado desse ensino verdadeiro ao longo de um ano inteiro, aqui é discipulado. Sabe, a gente precisa resgatar o verdadeiro discipulado cristão. Eu acho que às vezes a gente está tão mecânico, a gente está tão assim, entendeu? Mecânico, assim, que não, nós temos que fazer classe, nós temos que reunir aqui. São métodos bons, mas nós precisamos resgatar esse ensino pessoal da Bíblia. Precisamos ensinar uns aos outros, sentar com aquela pessoa e vou explicar, vou falar para ele o que é seguir Jesus, vou anunciar o Evangelho dessa pessoa. A gente não pode ficar na superficialidade, não, a gente tem que aprofundar. Somos chamados para ser uma igreja profunda, verdadeiramente cristãos. E à medida que aqueles irmãos absorviam o ensino das Escrituras, qual que é o efeito desse trabalho? Pela primeira vez em Antioquia, foram os seguidores de Jesus, os discípulos chamados de cristãos. Cristão é aquele que absorve todo o ensino a respeito de Jesus. E não é um ensino intelectual, não, você ficar lá, esbanjando teologia, espalhando teologia no Facebook, debatendo lá contra o arminiano, contra a calvinista, ficar lá assim, que nem um leão rugindo por trás das telas. Não é esse o propósito. É um ensino que é intelectual, mas também é experimental. É algo vivenciado. É algo que nós experimentamos ao longo da nossa vida. Por causa desse ensino, então os cristãos, aqueles discípulos foram chamados de crentes, de cristãos. Olha que nome você tem, irmãos. Que nome belo é o nome de cristão. Nós somos cristãos porque nós conhecemos quem Jesus é e o que Ele fez na nossa vida. Conhecemos a sua pessoa e conhecemos a sua obra. Adoramos ao Deus Pai, a quem o enviou, que o fez morrer na cruz por um decreto da sua vontade, que nos alcançou. Deixo aqui algumas aplicações para os irmãos dessa terceira prática. O ministério de ensino
é de grande importância para o cristão. Aquele que se converte a Cristo precisa ser ensinado sobre o mais excelente conteúdo das Escrituras. E Deus promove esse ensino por meio do ministério de pastores, presbíteros, mas também se faz presente na prática de pessoas leigas. Você também pode ensinar aos seus familiares. Quem aqui é pai? Pais, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês têm uma responsabilidade de ensino que eu e os pastores e presbíteros não temos nessa igreja. A incumbência de ensinar os seus filhos não é nossa, é de vocês. Vocês estão aprendendo para poder ensinar aos seus filhos a respeito de quem Cristo é e do que Ele fez. Deus promove o ensino por meio de pessoas leigas. Se desejamos ensinar sobre Cristo, precisamos aprender dele. Como você tem aproveitado o ensino que tem recebido aqui na sua igreja? Você tem buscado ensinar aos outros cristãos? Como que você tem absorvido isso? E o maravilhoso nome de cristão, uma segunda aplicação que eu trago aqui para o irmão hoje, é que infelizmente está associado a tantas práticas que não condizem com a igreja de Jesus Cristo. Apesar disso, ser associado a Cristo com o nome de cristão é uma grande bênção para nós. Muitos se envergonham disso, pois não são tidos como ignorantes, sectários, preconceituosos. No entanto, o nome de cristão deve nos lembrar que devemos ser parecidos com Jesus em toda a nossa vida, demonstrando o seu amor e santidade. E aplicando isso, eu trago a última prática da igreja cristã, para nós pensarmos aqui, que está nos versículos de 27 a 30. E aqui nos conta que naqueles dias havia profetas que desceram de Jerusalém e foram a Antioquia, e movidos ali por causa talvez do avivamento, dos acontecimentos que estavam se desenvolvendo ali, a igreja que estava se formando no lugar, e ali desceram alguns profetas, e como diz um comentarista, esses homens são profetas cristãos que têm um dom do Espírito Santo, certo? E vão com o fim de fortalecer os cristãos em sua fé. É diferente daqueles profetas do Antigo Testamento, que quando Cristo veio, cessou o ministério deles. E esses homens, eles pelas escrituras do Antigo Testamento, eles encorajavam os cristãos, e alguns tinham um dom de Deus ali naquele momento, que era de predizer alguns acontecimentos, de anunciar algo que aconteceria. E eles predisseram ali, o profeta Ágabo, que viria uma grande fome naquela região. Esses profetas, e Ágabo especificamente, eles previram uma fome que atingiria o Império Romano, especialmente durante os anos 45 a 47, o que de fato aconteceu. E isso levou os cristãos à última prática deles, que é a ajuda aos necessitados. Eles então, sabendo, eles se anteviram aquilo que aconteceu de fato, eles sabendo de que uma fome viria, então o que eles começaram a fazer? A recolher donativos, a recolher ofertas, para que então pudesse socorrer os irmãos da Judéia nas suas necessidades. Eles se organizaram para que nenhum dos seus irmãos pudessem passar fome ou passar necessidade. E olha, gente, se a gente acha que hoje o preço das coisas estão caro, as privações que a gente muitas vezes enfrenta estão difíceis, naquela época eram mais ainda. Nós vemos que aquelas pessoas, de fato, eles se levantaram para poder dar àquela igreja. E isso, os alimentos, as ofertas que foram levadas ali, foram levadas por meio de Barnabé e também de Paulo, quando voltaram até aquela região, para poder então explicar, para mostrar de fato, que eles estavam se importando com os seus irmãos, mesmo que estavam longe. Irmãos, o fato de nós estarmos aqui em Osasco não nos faz menos irmãos de uma pessoa que está vivendo em um outro continente, que passa por necessidade. Nós precisamos nos lembrar das necessidades dos nossos irmãos. Às vezes nós conseguimos chegar com as nossas ofertas, com os nossos donativos especialmente, e também chegamos até mesmo, até conseguimos atravessar o oceano a respeito disso. No entanto, muitas vezes nós não somos impedidos disso, como é no caso do Afeganistão. Temos ali vários cristãos ali que estão passando por momentos dificílimos,
Eles já não podiam professar sua fé, mais ainda agora. Se eles forem pegos com uma Bíblia no celular, é motivo de execução em praça pública, para vocês terem uma ideia. Irmãos, nós precisamos nos importar uns com os outros. Uma das grandes práticas da igreja cristã, eu deixo essa aplicação final aqui, é a ajuda aos necessitados. Os cristãos se fizeram presentes em muitos momentos catastróficos da história, provendo assistência, suprindo as necessidades dos cristãos e também dos não cristãos. Essa prática, como afirma o autor Timothy Keller, no seu livro Justiça Generosa, abrange o quê? Cuidar daqueles que são vulneráveis, refletir o caráter de Deus com as nossas ações, buscar os relacionamentos corretos com as pessoas, não apenas por aquele interesse, ser generoso. Nós aprendemos que a generosidade é algo característico da vida cristã, sempre disposto a ajudar a todos que necessitam. Para terminarmos aqui, irmãos, em tempos de confusão, a igreja cristã deve pautar a sua prática pela pregação do Evangelho, pela exortação uns aos outros, pelo ensino verdadeiro das Escrituras e pela prática da justiça ajudando os necessitados. Esses cristãos servem de modelo de vida cristã que combina fé e obras. Você quer combinar fé e obras? Então nós temos essa prática. Nós olhamos para essa igreja e é o que Deus espera de mim e de vocês, especialmente nesse novo momento que vocês estão passando. Que Deus abençoe a vida de vocês por meio desta palavra. Amém? Irmãos, depois de uma palavra tão encorajadora, fiquemos de pé, vamos orar, buscando, Senhor, essa bênção. Ó Deus, a Tua palavra nos desafia constantemente. Temos ouvido, Senhor, temos visto os desafios, temos, ó Pai, compreendido a necessidade. Faz, ó Pai, buscar o Senhor com intensidade, buscar o Senhor de todo o nosso coração, buscar o Senhor com verdadeiro desejo de fazer diferença, de ser útil. Usa-nos como Teus servos na Tua obra, Senhor, para que o Teu reino cresça neste lugar e aonde estivermos, ó Pai. Dá-nos sabedoria e coragem, dá-nos vivência cristã, dá-nos comunhão contigo, para que possamos, ó Pai, falar de coração o que temos visto e ouvido. Ser com esta igreja, cada irmão, abençoe cada família, cada um de nós, durante a semana, no nosso trabalho, nas nossas lutas, em qualquer atividade. Esteja conosco, ó Pai, nos fortalecendo, nos ajudando, nos abençoando, nos dando vitórias. Colocamos, ó Pai, a vida de cada irmão em Tuas mãos, rogando por eles, pela cura, pelo emprego, pela resolução de problemas difíceis. Esteja com os nossos irmãos, e esteja com os nossos visitantes, e esteja com esta igreja, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, ó Pai, e as consolações, o poder, a companhia e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, irmãos, hoje e sempre. Amém.
Que maravilha, mais um domingo que o Senhor nos deu, mais um dia de encontro, mais um dia de estarmos juntos. Deus abençoe cada um de vocês que esteve aqui nesta noite, cada visitante. Nós temos um casal ali, uma família inteira aqui, né? Deus abençoe vocês, que vocês possam realmente ser fortalecidos pela graça do Senhor. Obrigado, viu? Às vezes, obrigado aos irmãos que cooperaram, o Denis, que é pastor também da IPO, os nossos irmãos Débora e Érica, nos abençoaram depois, e todos os irmãos visitantes que têm vindo, outras vezes que Deus possa abençoá-los. Que essa palavra encorajadora seja aquela que atinja cada um de nós, primeiramente, para que a gente possa encorajar os demais. Deus possa nos usar. Meus irmãos, só para terminar, nós temos aqui alguns avisos, né? Primeiramente, eu estarei falando aos irmãos, comunicando aos irmãos acerca do Paulo. Os irmãos muitas vezes perguntam pelo Paulo, eu também nunca mais vi o Paulo. E aí então, a Carmen teve notícia e passou para sua vida. O Paulo ele faleceu. Então, por isso que ele não tem vindo, não vimos mais. Ele faleceu. Ele por muito tempo ficou esperando, né, a concessão do INSS. Finalmente conseguiu que o INSS estivesse, acho que o aposentando, mas parece que isso não foi tão bom, porque aí ele começou a usar o dinheiro para voltar aos vícios, e isso trabalhou a ponto dele chegar a óbito, né? Então vamos orar para que Deus abençoe a família, né? Que não tinha parente muito próximo, mas tinha um filho, separado desse filho. Deus possa abençoar esta família, né? Estou alegre por ver o nosso irmão Sérgio aqui, né? Sérgio está ainda enfermo, né? E ficou dias aí totalmente imobilizado, né? Mas graças a Deus ele está hoje recuperado, pela graça de Deus, né? Então podemos orar pelo Sérgio, podemos orar pelo Ciro, podemos orar também pelo Douglas, né? Irmãos que estão aí necessitados de que o Senhor esteja abençoando nessas questões de enfermidades, né? Vamos orar, que Deus possa dar vitórias, né? Orar pela Maria, orar pelo Arthurzinho, né? O Arthurzinho, esses irmãos que estão enfermos, carecendo mesmo das nossas orações. E oremos, irmão, oremos intensamente pela igreja, por novos projetos. Quero pedir à igreja que esteja nos ajudando nesses projetos. Nós temos alguns projetos em mente para levar ao conselho, para discutir no conselho. Esses projetos envolvem outras atividades da igreja, quem sabe cultos pela manhã, os trabalhos de sábado, trabalho da sociedade interna, mesmo que não tenhamos ainda tantas sociedades, mas trabalho aos sábados. Um sábado os homens, outro sábado as mulheres, outro sábado as crianças, outro sábado os jovens, as atividades da igreja, né? E também discipulado. Nós recebemos pela graça de Deus, no domingo passado, alguns irmãos, né? No primeiro desses irmãos nós recebemos, vamos formar uma nova classe de discipulado, para se você pensa em nos ajudar aí no crescimento da igreja, de todas as formas, de todas as maneiras. Orar, pedir a Deus que nos abençoe aí com pessoas que nos orientem, que nos ajudem na questão de grupos de louvor. São todos projetos que estão conosco aqui. Eu peço que nos ajudem.
Eu acho que cada um de vocês pode, pensando em casa, olha, eu posso ser útil em tal projeto, vou levar o pastor esse projeto aqui, para ver o que a gente consegue. Escreva, entregue, a gente vai ver, vai, né, amadurecer, vai trabalhar isso. É como foi dito aqui, algumas vezes pelo pastor, né, Ribeirão Denis. A igreja está numa nova fase, então é nova fase mesmo. Nova fase. Então, nova fase, novos desafios, novos projetos, novos programas, né? Tudo novo, para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e possa estar realmente trabalhando na vida de todos vocês. Por último, eu quero então desafiar novamente os irmãos para a nossa escola dominical. Por enquanto, ainda está sendo às 17 horas. Nós também vamos trabalhar essas questões, né? Mas nós queremos aproveitar a escola dominical para trazer, como já começou, estudos que nos deem crescimento e amadurecimento espiritual. Tivemos aí um curso sobre como evangelizar, mas foram poucos irmãos participando, né, na escola dominical. Vamos estar aqui juntos na escola dominical, aprendendo. Nós vamos estar, a partir de domingo, trabalhando temas doutrinários, para nos despertar e nos ajudar no conhecimento bíblico doutrinário. Então, nós temos em nossas doutrinas os temas que são chamados os temas acerca das doutrinas da graça. Isso, as doutrinas da graça. Dentre elas, nós temos esse tema aqui, tulip, os 5 pontos do calvinismo. Eu quero trabalhar os 5 pontos do calvinismo aqui na escola dominical a partir do próximo domingo, às 5 horas. Okay? Nós vamos providenciar um livrinho na nossa editora, ver se ainda tem, se não está esgotado. Mas eu vou fazer apostilas. As apostilas vou entregar para os irmãos. Vamos trabalhar esses temas, porque, irmãos, para mim, por exemplo, esse é um tema que desperta, alegra, anima e nos faz conhecer o que é realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que muitas vezes nós não conseguimos impactar no Evangelho, porque na nossa experiência nós não temos essa alegria de saber que somos realmente filhos de Deus e que diferença isso faz. Que diferença faz eu me tornar um cristão? Você já teve essa experiência? Que diferença faz eu me tornar um cristão? Então, eu tenho que saber isso na minha vida e na prática, para poder então influenciar, impactar. Vamos então, meus irmãos, pedir a Deus, vamos orar. Comece a orar hoje por esses projetos todos, para que Deus nos impacte, que o Espírito Santo nos impacte. Ora assim a partir de hoje, Senhor, impacta a minha vida com a mensagem do Evangelho, impacta a minha vida com as doutrinas da graça, porque eu quero impactar outros. Amém? Isso é um despertamento espiritual. Vamos orar por ele. Que Deus abençoe. Vocês tenham uma boa semana. Que vocês tenham vitórias essa semana. Que o Senhor seja conosco. Amém? Um abraço virtual aí. Deus abençoe.